Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo sobre variáveis e entrada de dados ou input. Nesse vídeo vamos abordar os seguintes assuntos: variáveis, representação binária dos tipos de dados, explicação e exemplos de código dos 5 principais tipos de dados: bool, int, double, char e string, e entrada de dados ou input. Então, o que é uma variável? Uma variável é uma região da memória do computador usada para armazenar dados. Cada variável possui um tipo, que define um tipo de dado que ela pode armazenar. Por exemplo, números inteiros são armazenados em variáveis do tipo int, enquanto textos são armazenados em variáveis do tipo string. Ao atribuir um número a uma variável do tipo int, como o valor 48, por exemplo, o programador deve escolher um nome que represente o significado desse dado. Por exemplo, se o valor 48 representa uma idade, a variável pode ser chamada de idade. Outro exemplo é um texto que representa um nome próprio, como João Santos. Para esse tipo de dado, podemos usar uma variável do tipo string, por exemplo, standard string nome underscore completo. Então, quais são os tipos de dados? Todo computador possui um conjunto interno de tipos de dados que facilitam o trabalho com números, textos e valores lógicos. Em C++, os principais tipos de dados são mostrados na tabela. Uma lista completa dos tipos de dados em C++ está disponível no CPP Reference, no link destacado em azul. Estou aqui na página inicial do CPP Reference e para visualizar a página com os tipos de dados disponíveis em C++, eu vou clicar aqui em Language. Em seguida, eu vou clicar aqui em Fundamental Types. Então, aqui nessa página, podemos encontrar outros tipos de dados, além dos apresentados, bem como muita informação de cada um deles. Mas para um curso introdutório, os 5 tipos de dados abaixo são suficientes para escrever bons programas em C++. Então, a tabela mostra os 5 tipos de dados, uso recomendado para cada tipo, o tamanho em bytes e o intervalo de valores. Os tipos de dados bool, char, int e double têm tamanho fixo, mas ocupam quantidades diferentes de espaço. Exemplo, um char, que ocupa 1 byte de memória, ocupa menos espaço do que um int, que geralmente ocupa 4 bytes. Já o tipo string é um tipo de dado dinâmico que armazena uma sequência de caracteres, como letras, números e símbolos. Diferente de arranjos de char, o string gerencia a memória automaticamente, ajustando seu tamanho conforme o texto armazenado. Por isso, strings podem ocupar quantidades diferentes de espaço na memória, dependendo do conteúdo. Veremos mais detalhes desse assunto ao longo desse vídeo. Vamos abordar agora a representação binária de tipos de dados. Todos os dados de um computador são armazenados na memória, que consiste em coleções de 0 e 1. Esses valores são usados para representar números, letras e textos. Esses dados correspondem a cargas elétricas armazenadas em capacitores muito pequenos em um chip. Essas unidades fundamentais de informação são chamadas de bits, onde, de forma simplificada, o valor 1 indica a presença de carga e 0 sua ausência. Os valores 0 e 1 não possuem significado intrínseco, eles podem representar praticamente qualquer coisa. O significado surge a partir da interpretação que o programa faz desses bits. Essa interpretação é determinada pelos tipos de dados como os vistos acima. Um tipo de dado pode ser entendido como uma regra que orienta o programa sobre como interpretar os bits armazenados na memória. Um número inteiro, por exemplo, é interpretado de forma diferente de um número real ou de um caractere. Por exemplo, o tipo de dado int geralmente ocupa 4 bytes de memória. Como 1 byte é igual a 8 bits, isso significa que um int de 4 bytes possui 32 bits. Quando um int possui 32 bits, ele pode armazenar valores inteiros aproximadamente no intervalo de -2 a 2 bilhões, como visto na tabela apresentada anteriormente.
A tabela mostra um exemplo de como um número inteiro positivo pode ser representado na memória em forma binária. Considere o valor 48 para int idade. Na primeira linha, temos a representação de 8 bits em potência de 2, começando no 0. Na linha 2, temos os valores decimais da linha 1. A linha 3 mostra a representação binária e a linha 4 mostra o cálculo. Os valores da segunda linha da tabela, que somam 48, como 32 e 16, colocamos 1 nas posições correspondentes a 32 e 16 na linha 3, que corresponde à representação binária, e 0 nas demais posições, como mostrado na tabela. Isso reforça a ideia de que cada bit representa uma potência de 2. Assim, quando um bit vale 1, o valor correspondente é somado. Quando vale 0, ele é ignorado, como mostrado aqui na linha do cálculo. Vamos ver mais um exemplo, agora com o valor de int idade igual a 50. Para representar o valor 50 em forma binária, basta adicionar 1 na posição dos números que somados dão 50, isto é, abaixo dos valores 32, 16 e 2, como mostrado na tabela. A soma é mostrada na linha cálculo da tabela. Lembrando que a representação binária dos valores apresentados nesses exemplos é de 8 bits. Já a representação binária em 32 bits, mais comum para os dados do tipo int, para o valor 50, por exemplo, seria essa representação mostrada. E se você quiser se aprofundar na representação binária, recomendo assistir ao vídeo no YouTube Como Reinventar o Computador do Zero, do canal Infinitamente. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse vídeo é excelente, pessoal. Agora vamos ver alguns exemplos dos 5 tipos de dados: bool, int, double, char e string. Vamos iniciar com o tipo de dado bool, ou dados lógicos. Esse tipo de dado permite representar informações que possuem apenas 2 valores possíveis, como verdadeiro ou falso. Exemplos comuns incluem: um sistema está ligado ou desligado, um usuário está autenticado ou não, ou um arquivo existe ou não. Então, um bool pode assumir apenas 2 valores, true or false. Aqui na figura temos um código que exemplifica o comportamento de um dado do tipo bool. Vou demonstrar o exemplo da figura no Compiler Explorer. Então, vou digitar o código aqui no Compiler Explorer. Então, eu vou utilizar a declaração if, que não vimos ainda, mas vamos ver em breve. Mas o foco é demonstrar como um dado bool, booleano, se comporta. Então criei a variável bool, usuário underscore autenticado, e coloquei aqui true, verdadeiro. Vou dar 2 enters aqui e vou criar a declaração if aqui e exibir na tela a mensagem acesso permitido. Vou digitar um else e exibir a mensagem acesso negado caso o bool seja false. Então veja aqui na janela de output foi exibida a mensagem acesso permitido porque o valor true foi atribuído à variável usuário underscore autenticado. Se eu colocar false, vamos aguardar a compilação, a mensagem acesso negado será exibida. O nome da variável bool que utilizei está diferente do apresentado na figura. Eu fiz isso propositalmente, pois ainda comentarei nesse vídeo sobre algumas opções de nomenclatura para declarar variáveis. Agora vamos ver um exemplo do tipo de dado int ou números inteiros. Números inteiros são possivelmente o tipo de dado mais comumente usado. Eles são úteis para contagem ou para representar valores que não podem ter parte decimal. Por exemplo, o número de membros em uma família é sempre um inteiro. Não pode haver 3,4 pessoas em uma família. A figura mostra um exemplo de código do tipo int. Vamos demonstrá-lo no Compiler Explorer. Então, eu já tenho aqui o esqueleto do código. Vou criar uma variável do tipo int, com o nome membros underscore família, e vou atribuir o número 7 à variável. Em seguida, vou escrever a seguinte frase a ser exibida na tela. A família possui
o nome da variável menos. Então podemos ver aqui na compilação a frase exibida, né? A família possui 7 membros. Agora vamos ver um exemplo do tipo de dado double ou números de ponto flutuante. Em matemática, números reais são aqueles que podem conter uma parte decimal. Em C++, uma das principais formas de representar números de ponto flutuante é por meio do tipo double. É importante destacar que números de pontos flutuantes não são representações exatas, mas aproximações finitas dos números reais. Isso ocorre porque o computador ele armazena esses números usando uma quantidade limitada de bits. Como visto na tabela no início do vídeo, um dado do tipo double ocupa 8 bytes de memória, permitindo representar um número decimal com até 15 dígitos de precisão, como o número π mostrado. O nome double tem uma origem histórica e é uma abreviação de Double Precision Floating Point, ou ponto flutuante de dupla precisão. Assim, o ponto flutuante ele pode ser entendido como uma aproximação computacional do conceito matemático de número real. A figura mostra um exemplo de código utilizando o tipo de dado double. Vamos demonstrá-lo no Compiler Explorer. Então aqui no Compiler Explorer eu vou criar uma variável do tipo double com o nome preço, né? No caso aqui vai ser preco, porque não pode ter caractere especial, e vou atribuir o valor 19,90. Em seguida, vou criar a variável desconto com um valor atribuído de 2,50. Também vou criar uma variável total e atribuir preço menos o desconto. Então isso aqui é uma expressão e é assunto do próximo vídeo, onde também veremos os operadores mais, menos, vezes, incremento, decremento, etc. Agora eu vou exibir na tela o preço original, o desconto e o total a pagar, usando o cout. Então vemos aqui na compilação o preço original, o desconto e o total a pagar. Outro tipo de dado comum em C++ é o caractere char. O caractere char corresponde a uma única letra, número ou símbolo. Ao atribuir valores a variáveis do tipo char, utilizamos aspas simples, o que é diferente das aspas duplas usadas para representar textos ou strings. Cada caractere do tipo char possui um valor numérico associado. Esse mapeamento entre números e caracteres é definido tradicionalmente pela tabela ASCII. Uma referência completa pode ser encontrada no CPP Reference no link indicado. Então aqui na página inicial do site CPP Reference, basta clicar em Ask Chart para visualizar a tabela ASCII. Vamos ver a tabela ASCII com um pouco mais de detalhe. Então ASCII é a abreviação de American Standard Code for Information Interchange, e é um padrão que associa valores numéricos inteiros a caracteres. Esses valores eles podem ser representados em diferentes bases, como decimal, hexadecimal ou octal. Cada caractere do tipo char em C++ ele possui um valor numérico associado, tradicionalmente baseado na tabela ASCII. Por exemplo, o ponto de exclamação ele equivale ao valor 33 em decimal. A letra R, 82, e assim por diante. A tabela ASCII original define 128 caracteres numerados de 0 a 127, incluindo letras, dígitos, sinais de pontuação e caracteres de controle. Podemos dividir a tabela ASCII nos seguintes grupos. Primeiro, caracteres de controle, que vai de 0 a 31 e o 127. Esses caracteres não são exibidos na tela. Eles são usados para controle de dispositivos, formatação de texto ou comunicação. Em C++, muitos desses aparecem como sequências de escape. Por exemplo, o *n, que indica uma nova linha, corresponde ao newline na tabela ASCII conforme delimitado ali pelo retângulo verde. O *t, que indica a tabulação,
equivale ao horizontal tab na tabela ASCII. Segundo, caracteres imprimíveis básicos, que vai do número decimal 32 ao 126. São caracteres que podem ser exibidos na tela, como letras, números, sinais de pontuação, entre outros. Terceiro e último grupo, relação entre char e números em C++. Em C++, o tipo char é um tipo inteiro de 1 byte. Isso significa que ele pode ser tratado tanto como um caractere quanto como um número inteiro. O tipo char pode armazenar valores positivos e negativos quando declarado como signed char, com intervalo de -128 a 127, 256 valores ao todo, ou apenas valores positivos quando declarado como unsigned char, com intervalo de 0 a 255. A figura mostra um exemplo de código utilizando o char. Vamos demonstrar esse código no Compiler Explorer. Bom, então aqui no Compiler Explorer eu vou criar uma variável char letra underscore inicial e declarar a letra S entre aspas simples. Uma observação aqui, pessoal. O sinal de igual em C++ não significa igualdade, mas atribuição. Veremos mais sobre isso no próximo vídeo, onde falaremos sobre operadores. Agora eu vou usar o cout para exibir o texto inicial do nome e a letra atribuída à variável char letra underscore inicial. Primeiramente eu vou adicionar um comentário, exibe a primeira letra do nome e a instrução cout para exibir a inicial do nome. Agora eu vou exibir o valor numérico da letra atribuída à variável, a letra S mais 1. Vou incluir o comentário, exibe o valor numérico 84, que é o código T na tabela ASCII. Aqui na tabela ASCII, o valor decimal de S é 83. Então, S mais 1 vai ser 84. Então, o programa precisa mostrar o valor 84. Então, vou escrever aqui a declaração cout, letra underscore inicial mais 1. E, finalmente, vou converter o valor numérico de volta para caractere e exibi-lo na tela. Para isso, basta utilizar char e a letra atribuída à variável char mais 1 entre parênteses. Vou adicionar um comentário, converte o valor numérico de volta para caractere e a instrução cout para converter o valor para caractere. Char, entre parênteses, letra underscore inicial, mais 1. Vamos aguardar a compilação. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui em cima. Então, agora sim, ele mostra aqui inicial do nome S, o valor numérico 84 para S mais 1 e a letra T referente ao código 84. Nota: o padrão ASCII cobre apenas um conjunto limitado de caracteres. Por exemplo, não suporta acentos, símbolos matemáticos, outros alfabetos e emojis. Para representar textos modernos com acentuação e caracteres de outros idiomas, utiliza-se um padrão mais abrangente, como o Unicode, geralmente codificado com o UTF-8. O UTF-8 é compatível com o ASCII e usa um número variável de bytes para representar cada caractere como mostrado na tabela. Finalmente chegamos ao último tipo de dado, o tipo cadeia de caracteres ou string. Para trabalhar com texto, palavras, frases ou parágrafo, utilizamos o tipo standard string, que representa uma sequência de caracteres delimitada por aspas duplas. Como mencionado no início do vídeo, esse tipo gerencia automaticamente a memória e oferece diversas operações como concatenação, comparação e cálculo do tamanho de texto. Antes de vermos exemplos de código utilizando string, vamos aprender como realizar uma entrada de dados ou input em C++, usando o objeto sim. Agora que sabemos como armazenar dados em um programa de computador usando variáveis, podemos solicitar entradas ao usuário. Sem variáveis, não haveria onde armazenar esses dados.
tornando inútil qualquer tentativa de fazer perguntas ao usuário. O principal mecanismo utilizado para receber dados do usuário é o objeto SIM. Assim como o Cout, ele faz parte da biblioteca IOStream. O nome SIM refere-se ao fluxo de entrada padrão, Standard Input, geralmente associado ao teclado. A pronúncia comum é SIM e é uma abreviação de Character Input, também chamado de Console Input em algumas bibliografias. O operador seta para a direita, também conhecido como operador de extração, é usado no lugar do operador de inserção. A seta indica a direção do fluxo de dados. Exemplo: escreva um programa que solicite a idade do usuário e em seguida a exiba na tela. Vamos demonstrar esse código no VS Code. Então, antes de rodar o código, temos que configurar o VS Code para que ele passe a executá-lo na aba Terminal, que permite a entrada de dados em programa C++. Até então, os códigos estavam sendo executados no painel Output, que é somente leitura. Então, para executar no terminal, vamos configurar a extensão Code Runner. Então, para isso, vamos clicar aqui em File, vamos até Preferences e vamos clicar em Settings. Em cima, eu vou digitar Run Code e eu vou rolar com a barra de rolagem até Code Runner executar no terminal ou Run in Terminal. Este aqui. Então, essa caixinha deve ser marcada e devemos reiniciar o VS Code. Eu vou fechar ele aqui. Vou reabri-lo. Vou fechar aqui a aba Settings. E agora o código poderá ser executado na aba Terminal. Bom, então aqui no VS Code eu já tenho o esqueleto do código com a diretiva include e a função main. Também coloquei comentários que descrevem cada linha do código. Eu criei a pasta 03_input_variables no diretório que estou usando para esse curso, conforme eu já mostrei em vídeos anteriores. E criei o arquivo exemplo_sim_01.cpp dentro dessa pasta. Então, primeiramente, temos que criar uma variável do tipo int para armazenar um número inteiro que representa a idade digitada pelo usuário. Então, eu vou digitar int idade. Em seguida, temos que escrever uma linha de código para exibir uma mensagem solicitando que o usuário informe a idade. Então, vou digitar std:/Cout, né? Operador de inserção, digite sua idade. Dá um espaço aqui. Agora, o código precisa ler o número digitado no teclado e armazená-lo na variável idade. Então, vou digitar std:/sim, operador de inserção idade, ponto e vírgula. Repare que o operador indica para onde o dado vai, né, com uma seta para a direita. Ele sai do teclado, representado pelo sim, e é armazenado na variável idade. E, finalmente, uma linha de código para mostrar a idade informada pelo usuário. Então, vou escrever standard cout, operador de inserção. Você tem espaço, operador de inserção idade, operador de inserção, espaço anos de idade, ponto, barra n, ponto e vírgula. Vou rodar o código. E ele vai pedir, então, digite a sua idade. Eu vou colocar aqui 19, apertar Enter, e ele vai exibir, então, você tem 19 anos de idade. Vamos rodar novamente. Ele veio aqui para baixo. Vamos colocar agora 55, Enter. Você tem 55 anos de idade. O programa está funcionando. Agora estamos preparados para demonstrar um exemplo do tipo de dado string. Vamos para o exemplo 1. Escreva um programa que solicite o primeiro nome do usuário
e em seguida exiba na tela. Vou demonstrar esse exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code eu criei o arquivo exemplo_string_01.cpp. Então eu já escrevi a função main e comentários e linhas que descrevem cada linha do código. Então primeiramente eu vou declarar a variável string com um primeiro nome. Então, vocês podem estar se perguntando por que eu preciso usar o std dois pontos duplos antes de string. Já já eu explicarei isso. Em seguida, eu vou digitar uma linha de código para exibir uma mensagem solicitando ao usuário que informe seu primeiro nome. Então, std dois pontos cout, digite seu primeiro nome. Ponto e vírgula. Agora o código precisa ler a palavra digitada pelo usuário e armazená-la na variável primeiro nome, primeiro underscore nome. Então vou utilizar o sim. Atente para o operador de inserção, né, voltado para a direita, que tem uma direção inversa aqui ao cout. E por último, o código precisa mostrar o primeiro nome formado pelo usuário. std dois pontos cout, seu primeiro nome é, primeiro underscore nome, operador de inserção. Vou colocar um ponto aqui. Então vamos rodar o código. Então vou digitar o meu primeiro nome aqui, apertar Enter. Seu primeiro nome é Silvio. Então por que o tipo string precisa ser precedido de std dois pontos duplos, enquanto outros tipos de dados básicos como int, char, bool e double não? O std dois pontos duplos aparece porque string pertence à biblioteca padrão dentro do namespace standard e não é um tipo embutido fundamental da linguagem como char, int ou double. Seu código funciona porque alguns compiladores acabam incluindo isso indiretamente via IOStream, mas o recomendado é usar o include IOStream e o include string. Nota: tradicionalmente, sequências de caracteres eram armazenadas usando char colchetes, mas o uso do string é a opção mais recomendada atualmente. Então vamos para o exemplo 2. Escreva um programa que solicite o nome inteiro do usuário e em seguida exiba na tela. Vamos ver esse exemplo no VS Code. Então aqui no VS Code, criei o arquivo exemplo_string_02.cpp e copiei o código do exemplo 1 para cá. Já fiz as adequações dos comentários e já incluí o hashtag includeString, né, que é necessário para usar o tipo de dado string. Então o primeiro comentário aqui declara uma variável string para armazenar o nome completo digitado pelo usuário. Então eu vou mudar o nome da variável string para nome completo. Na próxima linha do código eu vou mudar a mensagem para digite seu nome completo. Na linha do sim, eu vou ajustar o nome da variável por enquanto. Nome completo. E na última linha do código eu vou alterar o texto para seu nome completo é. E vou alterar aqui o nome da variável para nome completo. Vou rodar o código. E vou digitar aqui Marcos Santos. Pressionar Enter. Seu nome completo é Marcos. Repare que o programa só exibiu o primeiro nome. E por que isso aconteceu? Porque ao ler o texto com sim, apenas uma palavra é armazenada na variável, ou mais precisamente os caracteres até o primeiro espaço em branco. Para ler o nome completo, precisamos usar o seguinte recurso: o std dois pontos getLine, abre parênteses, sim, vírgula,
nome completo, fecha parênteses. Então, observe que nesse caso nós suprimimos o operador de extração usado nas entradas anteriores. A função getLine ela recebe dois parâmetros: o fluxo de entrada, std sim, e o nome da variável que armazenará o texto. Nesse exemplo, nome underscore completo. Então, vou executar o código novamente. Vou colocar aqui Paulo Souza. Pressionar Enter. Seu nome completo é Paulo Souza. Então agora o programa está funcionando. Como esse vídeo está ficando muito longo e ainda faltam alguns assuntos sobre variáveis, vou dividi-lo em duas partes. Essa é a parte 1. No próximo vídeo, vamos ver opções de nomes para variáveis, o uso do tipo alto e alguns exercícios para fixar os conceitos. Então fico por aqui. Nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e deixando comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.